tarde, sejam muito bem-vindas ao Reiscast para regeres a tua vida e regeres os teus sonhos. Hoje vou trazer uma convidada muito especial, que é a Filipa Barbosa, e espero que ela já esteja aqui em linha. Olá, Filipa. Olá, Wanda, boa tarde. Boa tarde, como é que estás, querida? Estou bem. E tu, como estás? Também, tudo bem, tudo nice. Aqui a prepararmos e a magicarmos aqui este nosso projeto. E antes de mais, deixa-me agradecer por teres aceito o meu convite para estarmos aqui à conversa acerca dos relacionamentos tóxicos e abusivos. Para quem não sabe, eu e a Filipa temos algo em comum, ambas passamos por relacionamentos tóxicos e abusivos, e para tentar ajudar-te, a ti, que já viveste isto ou estás a viver ainda, é bom falarmos e trazermos a verdade nua e crua para cima da mesa e começarmos a deixar fluir cada vez mais este tipo de temas, este tipo de conversas, para que possas estar cada vez mais informada e cada vez melhor informada. Então, Filipa, conta-nos lá um bocadinho acerca de ti. Então, eu sou Filipa Barbosa, tenho 37 anos, como disseste muito bem, também já fui vítima de uma relação abusiva. E hoje resolvi também falar disso, como tu fazes também como profissão, como fazes no teu perfil. Eu hoje resolvi falar disso porque acho que quanto mais conscientes as mulheres estiverem sobre esses problemas, quanto mais conseguir identificar a manipulação que existe, quanto mais estiverem informadas, mais conseguem proteger também. Eu também, concordo. Porque realmente é um tema que ainda é muito tabu, porque eu acho que as vítimas têm uma tendência brutal para se isolar, para se manterem retraídas, medo de se expor. Vergonha acima de tudo. Muitas vezes passam por não quererem pedir ajuda porque têm receio que lhes apontem o dedo, que as recriminem ainda, e quer dizer, só o relacionamento já é pesado o suficiente para ainda ter mais esse peso em cima. Sem dúvida, não é? sem dúvida. E este trabalho é importante, desculpa, não só para as mulheres vítimas, mas também para a sociedade, porque a sociedade tem que estar um bocadinho mais alerta também para este problema e para como pode ajudar, e que este problema existe e que não é para ser posto debaixo do tapete e que deve ser falado. E quanto mais falarmos, tanto vítimas como toda a gente, quanto mais falarmos, mais é possível resolver ou acabar com este tipo de problemas mais rapidamente, ou tentar que hajam menos vítimas. Este problema ainda é muito esquecido, ou não querem falar porque dói, porque é feio, porque as pessoas ficam incomodadas em falar sobre isso. Normalmente não tens com quem desabafar, mesmo depois já teres passado por uma relação abusiva, não tens com quem falar disso, porque as pessoas não estão disponíveis para falar sobre isso contigo. E quando as vítimas dão a cara e se expõem a falar, como nós, que já fomos, eu acho que também traz para a sociedade uma consciência diferente. Eu acho que isso é muito importante também. Sim, concordo. E lá está, é que mexer na dor dói, e a maioria das pessoas não está preparada para lidar com a dor. Mas, Exato. enquanto terapeuta, deixem-me dizer-vos uma coisa: não há forma de nós nos libertarmos de qualquer que seja a nossa dor, qualquer que seja o nosso trauma, a não ser tocarmos na nossa dor. É necessário tocar a dor, é necessário aceitá-la, é necessário abraçá-la, acolhê-la, para depois então conseguirmos andar dentro de um processo, escolhermos alguém para nos dar a mão, para nos ajudar a sair de lá do fundo do poço e para conseguirmos andar para a frente de forma leve e deixarmos o passado lá atrás. O passado vai sempre fazer parte de nós, mas ele não nos define, atenção. Portanto, ele faz parte de nós, faz parte da história, faz parte de quem nós somos. Fez, pelo menos comigo e com a Filipa, trouxe-nos por se calhar talvez algum propósito, nos fez chegar aqui a este ponto, se calhar muito possivelmente para podermos estar aqui a tentar ajudar-te a ti. Mas infelizmente isso não acontece com muitas das vítimas, e portanto é muito importante conseguirmos assumir primariamente que temos um problema, que precisamos de ajuda, seja de quem for, conseguirmos encontrar a pessoa certa para nós. A Filipa não está comigo, está com outra terapeuta, certo, Filipa?
Sim, sim. E isso é muito importante. Não interessa, e eu fico muito, muito feliz sempre que alguém me diz, aliás, nem é ético, quando nós temos já alguma relação com a pessoa, sermos nós o terapeuta da pessoa. Portanto, eu fico mesmo muito feliz, é que vocês encontrem o terapeuta certo para vocês, com quem vocês se conectem, com quem vocês se identifiquem para vos poder dar a mão e ajudar-vos de alguma forma a sair deste buraco. Sem dúvida. E minha linda, então, um bocado mais aqui acerca disto. Como é que tudo começou? Então, eu tinha 19 anos, eu queria sair cedo de casa, porque eu não tinha um ambiente bom, não era feliz, então eu queria sair cedo de casa. Com 19 anos conheci essa pessoa, que é o pai das minhas filhas, conheci e o pouco de atenção que ele me deu, para mim foi o suficiente para achar que tinha ali o homem da minha vida e que era aquela pessoa que eu queria para o resto da vida. Uhum. Basicamente, assim, muito resumido, no início foi assim, toda a atenção, todo o carinho, coisas que, algumas falhas que provavelmente eu tinha em mim, depois fui ali buscar naquela pessoa, pensava eu. Ok. E como é que apaixonaste logo por ele? Como é que essa parte aí se deu? Como é que te fez aí esse clique? Sim, foi mais ou menos, eu conheci a irmã dele, houve uma vez que fomos sair, eu acho que sim, fomos sair numa festa do meu aniversário, que eu fazia 19 anos, e foi mesmo aí que eu o conheci, se não estou em erro, e ele deu-me atenção, era um rapaz giro, e eu era isso, era necessidade de atenção. Eu tinha essa necessidade de que perdessem um pouco de tempo comigo, que me dessem atenção, que me fizessem sentir, sei lá, bonita, feliz, Especial? desejada, especial, exatamente. E então foi por aí, foi logo, comecei logo a sentir, não, se calhar este rapaz é mesmo o que eu estava à espera, o meu príncipe que eu tanto estava à espera, porque no fundo a minha ideia de relação era assim um conto de fadas. Eu acho que todas nós temos um bocado essa ilusão do conto de fadas, estar sempre à espera que o príncipe encantado apareça para nos salvar, não é? Para Exato, era isso que eu ia nos dizer, alguém dar que nos salve. exatamente aquilo que nos falta e aquilo com que nós sonhamos, nós achamos que vamos sempre encontrar no nosso príncipe encantado e que ele vem para nos salvar. E ele também foi assim muito prestável para ti, a ajudar-te em tudo, a querer fazer tudo por ti, para te conquistar. Sim, tanto que, para teres uma ideia, eu acho que passou 2 meses até que nós fomos viver juntos. Se tanto. Foi assim muito rápido. Muito rápido. Foi assim mesmo. Era muito intenso. Não sei se contigo foi assim também, mas o início foi muito intenso. Muito intenso. Foi aí foi mesmo nesse início que começou o isolamento, sem eu me aperceber. Porque essa forma de sugar, como se sugasse a tua energia, a tua vida toda, porque era nós contra o mundo, ou tudo ou nada, ou é agora ou nunca. E às vezes, e a vida também não é assim, não é? Então eu acabei, foi logo desde aí que me comecei a afastar de muitas pessoas, porque a minha vida era ele, na altura. E aquela coisa, ele, não, ele gosta mesmo de mim, ele quer ficar comigo, então vamos lutar. Vamos os dois lutar contra o mundo. Mas não é bem assim. Não é E nada assim. achas que em algum momento, dentro desse contexto de isolamento, tu achas que alguma vez, ainda que talvez de uma forma manipulativa, que tenha sido ele a tentar levar-te ao isolamento, ou foi mais uma parte de uma decisão tua, que partiu mais da tua parte, por quereres dar tudo de ti para a relação e fazer com que tudo funcionasse? Foi as duas coisas, eu acredito que foi as duas coisas, mas ele ficava desagradado por contactos de rapazes, mensagens ou chamadas, deixavam incomodado. Então, tudo que era amigos rapazes e conhecidos rapazes foram logo nesse momento afastados para o agradar, claro. Ele era o meu namorado, ele era o homem da minha vida, supostamente, então logo aí foi. E depois as amigas também, porque depois não gosto muito daquela amiga, não gosto muito como ela se veste, não gosto muito como ela anda, não gosto muito como ela fala. Essas pequenas coisas, não é tudo ao mesmo tempo, atenção. Né? Vai devagarinho, exato, é uma Exatamente. escadaria que vamos fazendo
e cada vez vamos tentando agradar mais, até que depois chega um ponto que já estás completamente sozinha e dependente daquela pessoa. Exatamente, sem dúvida. Ao longo desse tempo em que nunca sentiste que te estavas a isolar demasiado, ou que te estavas a afastar demasiado das tuas amigas, a perderes a tua identidade, a perder quem tu eras, as coisas que tu gostavas de fazer? Eu sentia que estava-me a isolar um bocadinho, mas ele era tudo o que eu precisava. Ele era tudo o que eu tinha. Eu vivia para ele. Ele era tudo o que eu precisava. Quanto a mim, a perder a minha identidade, eu acho que foi mesmo por falta dela que eu fiquei com alguém assim. Porque eu não sabia quem era eu. Eu não tinha identidade. Eu era aquilo que as pessoas precisassem que eu fosse. Eu gostava de agradar as pessoas e para mim a minha aceitação dependia se eu fizesse as vontades das pessoas, se eu falasse como elas gostavam que eu falasse, se eu agisse, fizesse as coisas que elas gostavam que eu fizesse. Para mim isso era a aceitação, não era aceitarem-me como eu sou, era aceitarem-me, podendo eu dar-lhes alguma coisa em troca. Era mais por aí. Exatamente. Uhum. Ok. Para ti, Wanda, o que é para ti o amor? Posso-te perguntar? Para mim, o amor atualmente, eu vejo as coisas, lá está, por outra perspectiva, porque toda esta situação e ao longo, eu vivi a relação tóxica e abusiva, lá está, com o pai do meu filho também, durante 7 anos e 4 meses, desculpem, 7 anos e 4 meses da minha vida. Também foi tudo muito intenso, muito rápido, super avassalador, assim, uma Normal. coisa, para nós era normal, ou pelo menos para mim era normal, não é? Sim. Mas não era de todo. Até porque os sinais começaram muito rápido a estar lá todos. E acreditem naquilo que eu vos vou dizer, os sinais estão lá todos, logo desde o início. Mas nós estamos tão absortas, tão absorvidas naquele amor, naquela intensidade, e no fundo, amor verdadeiro não é assim. Porque tudo o que começa com paixão avassaladora vai extinguir muito rápido. A realidade é essa. Portanto, tudo isso me fez ao longo, depois destes, já estou sozinha atualmente já há mais de 8 anos, e nos últimos 3 principalmente foi onde eu desenvolvi mais ainda todo este meu trabalho e que acabei até por me dedicar mesmo à parte e à área dos relacionamentos, porque realmente não só eu passei por um relacionamento realmente tóxico que ainda chegou a ser um pouco abusivo, mas também relacionamentos tóxicos depois a nível familiar. Então, começas aqui a analisar, não é? Tudo aquilo que tu pensas acerca do amor, o amor em família, o amor nos relacionamentos amorosos, o amor às vezes até com as nossas amizades, o amor a nível de estarmos no trabalho com colegas. Amor, quando me refiro aqui a amor, amor é a palavra universal, portanto, amor, compaixão, carinho, compartilhamento, parceria. O que nós estamos aqui a fazer é uma parceria, é uma parte de amor, de carinho, principalmente, acho que neste caso aqui é mais uma questão de compreendermos, porque eu compreendo o lado da Filipa, a Filipa compreende o meu, porque ambas já passámos por isso, já estivemos naquele patamar. Então, há esta reciprocidade, este compreender o outro, há esta compaixão, digamos assim. E então tudo isto... Desculpa, eu estava com 20, salvo erro, e fiz logo os 21 depois em fevereiro. Eu sou de fevereiro. Éramos muito novas as duas. E já tinha passado por outros. O incrível na minha história é que eu já tinha passado por outros relacionamentos. Um deles, inclusive, o Tiago. Esteve presente, portanto, foi numa fase em que eu me dava bastante com o teu Tiago e que saíamos imenso e que ele sabe disso também. Portanto, eu já tinha ali, o meu padrão já ali estava. Estás a entender? O meu padrão já ali estava. Porque apesar de eu vir de uma família, de um lar onde existia um ambiente normalíssimo, nada de falta do que quer que fosse, mas lá bem para trás, na minha infância, eu passei por uma situação que isso fez com que nós os três, eu e os meus pais, houvesse ali uma separação. E atenção, eu falo nisto
em momento algum a condenar ou apontar o dedo aos meus pais, Claro, de forma claro nenhuma, que sim. mas Sim, sim pelo aspecto de que eles fizeram o melhor que puderam, o melhor que sabiam naquele momento, yeah. mas, e porque há sempre uma coisa, é que nunca ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Eu utilizo Sim, sem muito esta dúvida. expressão. Nunca ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. E, portanto, eu quando falo nisto, falo no aspecto de porque eu atualmente já me compreendo, eu já compreendo tudo aquilo que eu passei e ficaram ali as minhas feridas, foi ali que ficaram os meus traumas. E então foi aí que depois isso fez com que eu fosse sempre buscando aquela pessoa para me salvar, porque tal e qual como tu querias Sim, atenção, eu também queria atenção. Eu queria sentir-me amada acima de tudo. Eu queria que alguém exato. dissesse que tinha orgulho em mim. Eu queria que alguém dissesse. Eu estava à espera que a aprovação e a aceitação viesse de fora. Viesse do outro. Exatamente. Exato, E exatamente. foi indo por aí. Foi indo por aí e foi, foi tudo muito intenso sempre, mas a nível psicológico, principalmente, no meu caso, foi mais uma questão psicológica. Chegou sim, tive alguns episódios já mais agressivos, mais físicos, mas a maioria, no meu caso, foi tudo muito psicológico. Foi como é que eu vou dizer? Foi um quebrar mesmo a minha parte, foi um quebrar mesmo a minha essência, quem eu era, porque eu sabia quem eu era, mas no entanto, uh, as minhas inseguranças, os meus medos, e lá está, talvez, se calhar eu não disse essa parte, mas nós tínhamos 11 anos de diferença, portanto, eu com 20, ele já tinha 31, portanto, isto faz muito peso para alguém com Sim, as idades como quando nós começámos e ele já com aquela idade, para além de toda uma experiência de vida brutal que ele tinha, não é? Portanto, muito sabido, muito manipulador, sabia muito bem dar a volta, andar sempre ali de roda e tu és assim, e uhum. inventar Sabes coisas. que, na verdade, eu acho que parece que eles seguem um guião, que não seguem. O meu era mais novo, não tinha essa experiência de vida, mas eu fui a primeira namorada assim com mais tempo, mais séria, mas parece que é tudo um padrão. É É, tudo, há ali um sempre, guião que eles seguem. E há uma coisa que eu também me sempre. esqueci de dizer, que era, eu considerava que o amor era um conto de fadas, sim, que a minha relação seria um conto de fadas, mas eu também associava amar a sofrer. Se nós gostássemos muito de uma pessoa, nós íamos sofrer por essa pessoa. Porque o amor Exatamente, envolvia sempre isso, o sofrimento. Também por experiências que vivi, por coisas que assisti. Os meus pais são separados, separaram-se, eu era muito nova. Todo um exemplo, uma quebra que houve aqui na minha família. Claro que não os culpo, nada disso, mas tudo isso foi alimentando em mim essas ideias, não só de esperar o príncipe encantado para me salvar da casa onde eu não gostava de morar na altura, como também associar que o amor era sofrer e era servir o outro e sofrer por o outro, principalmente as mulheres. exatamente, exatamente. Aí está, é que não só nós temos este padrão, não é? Eu tenho Exato, falado imensamente disso ultimamente, que é o exatamente. padrão amar demais. Isto é uma síndrome, amar demais, é um padrão de comportamento. Mas nós não temos consciência disto, nós não temos a menor ideia que sofremos deste padrão de comportamento. E assim como depois o agressor em si também tem um padrão de comportamento, e lá está o dito guião, o agressor tem sempre aquele perfil, há um perfil neles. Uns um bocado mais evidenciado, outros menos, uns mais sabidos, outros com menos experiência, mas está lá tudo explícito. É preciso apenas estarmos atentas. E dentro de todo este contexto, lá está, a minha visão acerca do amor mudou imensamente. Uhum. Imensamente. Sim, Fez-me questionar muita coisa, ter outra visão, e eu acho que o amor, no fundo, é algo que, principalmente num relacionamento amoroso, é algo que se constrói em sem conjunto. dúvida. É para partilhar, é para acrescentar, porque se eu estiver com alguém e se essa pessoa tiver só a fazer sobressair o meu lado negro, uh, então o que é que isso interessa? Não, eu quero estar com alguém que faça sobressair, sim, é o meu lado bom. É aquilo que eu sou Claro, bom e o que eu tenho de melhor em mim. Porque para estar com alguém que sobressaia o meu lado negro, isso nunca é alguém para nós, nunca é uma pessoa para estar connosco.
Portanto, enquanto a maioria dos terapeutas normalmente tem nós temos o lado luz, o lado sombra, eu não concordo muito com isso. Eu acho que todos nós temos os três lados. Eu acho que nós temos o lado luz, o lado negro e o lado sombra. Porque se nós estivermos dentro de um quarto escuro, acendermos uma luz, vamos fazer também uma sombra. Sim. Portanto, eu tenho um bocado este lado, não critico quem tem outra opinião, mas esta é a minha e esta é a minha verdade. E identifico muito que a parte sombra vai muito pela parte mais do nosso ego. Normalmente são mais as nossas fraquezas que nós não queremos assumir. Claro que sim, sem dúvida. Porque nós... não sei se aconteceu contigo, mas depois mais para a frente na relação, assumir que não tinha dado certo, para mim era muito pesado, porque não é só abandonar aquela pessoa ou deixar aquela pessoa, é deixar os nossos sonhos que tínhamos com aquela pessoa, o que idealizámos para nós com aquela pessoa, para a nossa vida, é dizer ao nosso ego, erraste, escolheste a pessoa errada. É um bocadinho por aí, porque eu dizia, não, é o meu erro, eu vou assumir o meu erro, nada disso. O meu erro era continuar ali, mas eu nessa altura não conseguia ter essa percepção. Eu achava que eu tinha escolhido, né? Eu já tinha uma filha, então eu tinha que assumir. Ele era o pai da minha filha, aquilo era o meu erro, eu tinha que assumir aquele problema, e não era nada disso. Exatamente. Eu, no meu caso, foi um bocadinho mais externo, ou seja, eu uma vez em conversa com uma pessoa que eu amo muito e muito próxima de mim, que me disse assim, é que lá está, as pessoas às vezes só nos querem tentar ajudar e só nos querem dar a opinião e dizer o que é que nós devemos fazer para ser o melhor possível para a nossa vida e correr tudo da melhor forma. Mas a realidade é que, no fundo, agora eu tenho noção disso, avaliando toda aquela conversa e todo o percurso depois, é que aquela pessoa só projetou em mim as próprias inseguranças e os próprios medos. Só que isso acabou por me influenciar e levar-me a manter-me numa relação da onde eu poderia ter saído muito mais cedo, porque aquilo ficou aqui, aquela vozinha ficou aqui, sempre, sabes? E então essa pessoa disse-me, aconteça o que acontecer, por muito que difícil que seja a situação, nunca voltes para a casa dos teus pais. E então eu assumi aquilo como que o facto de eu voltar para a casa dos meus pais, lá está, que fosse uma fraqueza minha, foi como se eu estivesse a fraquejar e em vez de assumir, desculpem, eu juntei-me, mas isto não deu certo. Então, voltar para a casa dos meus pais, para mim, era como se aquilo fosse uma fraqueza e eu sou desistente então eu não queria também assumir isso. E não deve ser assim. Eu queria, eu vou conseguir, eu vou-lhe dar a volta, ele vai mudar, por mim ele vai mudar. Mas a realidade é que eles nunca mudam. Exato. O nosso amor ou aquilo que nós gostamos e queríamos que ele mudasse não é suficiente. Isso tem que partir da pessoa. A pessoa tem que mudar porque quer estar connosco, porque nos quer acrescentar. Nós não conseguimos fazer isso. Até é injusto para as pessoas. Sei lá, eu projetei nele um príncipe. Se calhar foi injusta para ele, porque ele não era um príncipe. Eu projetei aquilo que eu queria para mim, mas ele não teve. No início parecia que sim, mas não, ele não era nada disso. E eu também, se calhar, me deixei iludir ou comecei nessa relação e comecei assim, sem medos, por isso também, porque eu projetei nele aquilo que eu queria para a minha vida, que era um marido, era uma casa, era filhos, era uma vida estável, era um romance, era ter alguém que gostasse de mim. Eu projetei isso nele. Então foi por isso que, se calhar, também não vi que ele não gostava de mim. Porque eu projetei que ele ia gostar de mim e que nós íamos ser felizes. Exatamente. Nós nem sempre temos logo essa percepção. Aliás, eu acho que nós demoramos muito tempo a acordar para a realidade e para a verdade no crua. Acho que nós demoramos demasiado tempo. Andamos ali. Isto para teres noção do meu lado, eu deixei-o, já não sei se 3, 4 vezes. Eu larguei. Sim, também me aconteceu. Saí e voltei sempre. E não é tão incomum, não é incomum. Eu conheço muitas histórias de pessoas que voltam para o agressor. É verdade. Seja físico, seja emocional. E essa parte do físico e do emocional, eu sofri as duas violências, mas a emocional, a psicológica, é aquela que fica sempre. O físico, se me perguntar já quantas vezes, não sei quantas vezes me bateu, mas sei o que senti nas vezes que isso aconteceu, as coisas que me disse
isso eu consigo me lembrar de quase tudo, e foi uma voz que ficou durante muitos anos, e é assim, repara, esta relação já tem mais de 13 anos que terminou, a tua também já tem 8, certo? É isso? E Exatamente. nós só agora é que estamos aqui tipo, a dar a cara, porque isto é um processo e não é fácil, a gente não sai da Não, relação, uau, consegui sair e pronto, e iniciamos a nossa vida, começamos. Não é assim. E durante muitos anos essa voz de não vale nada, não vais conseguir, não és nada sem mim, ainda continuava aqui. E as exatamente. coisas que me dizia quando me batia ou assim, continuaram aqui durante muito tempo. E do nada às vezes apareciam na minha cabeça. Isso é a psicológica, que é a mais difícil de identificar, e é que demoramos mais tempo para perceber. Porque há pessoas que, não sou vítima, nunca me bateu. Ok. Ele nunca Mas é dizia mais, para mim. é mais subtil, é muito mais subtil. Sem E dúvida, sabes, sem dúvida. deixa-me só fazer-te aqui uma à parte, é que sabes que, inclusive, a nível da Europa, a violência psicológica é a que tem a taxa mais elevada, a nível da Europa. Isto em estudos mesmo, este estudo acontece, salvo erro, de 4 em 4 anos, a nível da Europa, e a taxa mais elevada é mesmo a parte da violência emocional e psicológica. É que ela tem uma taxa mais brutal mesmo. E porque é a forma mais fácil de nos quebrar, é através do nosso psicológico, da nossa, Sim, da sem nossa dúvida. mentalidade. Uhum. Por isso é que eu acho que trabalharmos o nosso mindset neste sentido, principalmente de relacionamentos, é muito importante. Porque quando nos começam a quebrar o nosso mindset, a nossa psique, a nossa essência, a nossa alma, lá está, perdemos a nossa identidade e perdemos a nossa liberdade toda completamente. Eu Tu costumo também dizer isto começaste montes de a vezes. viver logo com ele? Começaram a Sim, muito partilhar casa? rápido, Sim, muito rápido? rápido. Uhum. Não me lembro já muito bem, mas eu acho que foi ao fim de, sei lá, uns 3, 4 meses, eu já começava a passar sempre fins de semana com ele. E a minha vida sempre foi aqui nesta zona, desde família, trabalho, os meus pais, tudo sempre foi aqui nesta zona. E, no entanto, eu fui lá para o Cu de Judas e estava lá e tinha que apanhar 2 e 3 transportes, às Sim. vezes, para ir e vir, porque ficava lá a dormir. Depois dos fins de semana já passei para ficar durante a semana. E de repente, quando é para mim, eu já ficava lá quase todos os dias. Até que depois, na altura, falámos e eu disse: Olha, eu vou-me juntar. Nós vamos nos juntar e pronto, e tudo certo. Portanto, eu diria que, sei lá, ao fim para aí de uns 8 meses já estávamos a viver juntos, 7, 8 meses já estávamos a viver juntos. Foi No tudo assim. início, Wanda, como é que te sentias quando estavas com ele? Eu ao Para ver se início tinhas aqui. eu sentia-me super bem, eu achava que era, sei lá, supra-sumo, porque um homem ainda por cima de 31 anos ter um Exato. interesse por uma miúda era porque eu tinha que ser muito especial, era Um porque orgulho. um orgulho, não é? Lá está o dito orgulho que eu procurava. Então eu achava-me, comecei-me a achar, lá está, a achar eu, não é? Que estava a encontrar ali aquele bocadinho que eu queria de, eu sou bué da especial, porque para um gajo destes gostar, e diga-se que ele é um homem bonito, é um homem interessante, a nível físico, então eu achava que aquilo, não, é porque eu devo ter aqui alguma coisa muito especial, senão ele nunca se iria interessar por mim, não é? Só que não, mais uma Exato. vez, é a ilusão Foi com igual. que nós vamos Uhum. atrás, Foi igual. precisamente. Wanda, olhando a partir do dia de hoje para essa altura em que viveste essa relação abusiva, o que é que tu sentes em relação a isso? Porque há bocado tu disseste que acaba por ser um bocadinho o nosso propósito, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, e quando nós partilhamos, quem me dera, eu na altura que vivi a minha relação, de ter partilhas e ouvir mulheres a falar sobre isto, porque não só via, Uhum. também a internet ainda não era tão próxima de nós assim, mas não só via mulheres a falar sobre isso, e agora acabou por ser um bocadinho o nosso propósito, por isso também temos este desejo de falar, até nem é tanto por nós, mas mais pelas pessoas que possam precisar. Sim. Agora, tu olhando do dia 2 para aquele dia, o que é que tu sentes ou como é que vês essa tua fase dessa vida? Eu vejo essa fase, eu vejo essa fase acima de tudo como uma grande aprendizagem, porque eu acho que tudo nos serve, por muito má que tenha sido a situação que nós tenhamos passado, que nós tenhamos vivido, eu acho que tudo nos serve de experiência de alguma forma. Acho que podemos sempre tentar tirar o bom e o mau de cada situação, e mais não seja para dizer assim, eu não me quero tornar aquela pessoa.
eu não quero ser assim. Ok? Então, neste caso, por exemplo, de violência doméstica, se acabam por chegar a um ponto que só fazem sobressair o nosso lado negro, só fazem sobressair o nosso pior. Sim. Então, tu chegas a um ponto que tu não gostas sequer de ti. Tu começas a pensar, pá, eu não gosto desta pessoa que eu estou a ser. Eu estou sempre implicativa, eu estou sempre agressiva, qualquer toquezinho que me façam, eu já estou... Pá, e começamos a achar aquilo, de certa forma, não, eu não estou a gostar disto, mas mesmo assim a gente mantém-se ali. Então eu acho que tudo, lá está, tudo é um processo e tudo nos serve de aprendizagem. E olhando lá para trás, eu sou daquelas que para mim não existem coincidências na vida. Eu não acredito em coincidências, acho que nada acontece por acaso. E acho que todos nós temos o nosso percurso, o nosso propósito, e às vezes basta olhar com atenção, ou até fazer o pino para ver as coisas sobre outra perspectiva, para compreender o que é que está ali subjacente, para conseguirmos perceber e pegar e tirar, espremer o melhor sumo daquela laranja, para pegar e é positivo, é negativo, ok, então o que é que eu aprendi com isto? De que é que isto me serviu no fundo? O que é que eu aprendi? Não é? O que é que isto me serviu? Eu depois estagnei, eu depois evoluí. Então, olhando para trás, eu acho que todo esse percurso, toda esta aprendizagem, no fundo, eu olho e hoje eu agradeço por isso. Porque se eu não tivesse passado tudo aquilo que eu passei até hoje, e que já foi muita coisa desde os meus 7 anos até agora, estou com 36, que eu nunca me teria tornado a mulher como me tornei hoje. Eu nunca seria a mesma pessoa. É isso que eu sinto também. Eu costumo dizer, eu não sou a minha dor, sou o que faço dela, sou o que faço com a minha dor. Exatamente. Eu não sou aquilo que eu vivi, mas eu sou aquilo que sobrou e que fiz com aquilo que eu vivi. Então eu acho que isso também foi por isso é que eu te quis fazer esta pergunta, porque eu acho que isso foi uma parte importante, é uma parte importante da minha estrutura hoje em dia. Só sou a pessoa que sou, porque também passei por tudo o que passei. E às vezes quando a pessoa consegue sair da relação, tenta esquecer um bocadinho ou pôr aqui. Foi o que eu fiz no início, como se não se passa nada, não aconteceu nada, ou seja, aconteceu, mas já passou, está tudo bem, e não é assim. Realmente a gente depois, no fim da relação, a gente também continua a precisar de ajuda. Não é só pôr para baixo do tapete. Eu, durante muitos anos, não falei com ninguém, depois entrei num grupo de desenvolvimento pessoal, e só a partir daí, que eu estou no grupo há cerca de 3 anos, é que eu comecei realmente a conseguir falar sobre isto, a deitar cá para... E quando verbalizamos, é real, mas também parece que deixamos aquilo fluir, já não é só nosso. É real, torna-se real, dói, mas lá está, como tu disseste, é preciso sentir a dor para conseguirmos curar. Exatamente. Então dói quando a gente fala, quando a gente partilha, porque é real, não é só na nossa cabeça, não é só nos nossos pensamentos, tu estás ali a dizer, a assumir. Não, é a verdade nua e crua. Não é? É a verdade nua e crua, mesmo. Então dói, mas só esse processo é que te permite a cura. Só esse processo é que te permite que continues. Então, claro que eu não sou a violência que sofri, mas eu sou o que restou e o que fiz com isso. E também gostei de saber, pronto, a tua resposta, porque vai um bocadinho de encontro a isso também. Não somos aquilo que vivemos, mas somos o que reconstruímos a partir disso. Sim, porque é isso que eu digo, é assim, o passado não nos define, mas ele é a nossa história, faz parte da nossa história, faz parte do nosso percurso e alguma repercussão tem na nossa vida atual. Agora, somos nós e só depende de nós depois a nossa escolha. O que é que nós fazemos com isso? Nós vamos ficar ali estagnadas a vitimizar-nos uma vida inteira a dizer eu sou uma coitadinha, eu sofri porque isto e aquilo, ou vamos pegar em tudo aquilo que a gente viveu e fazer disso algo bom, como nós estamos aqui hoje a fazer. A pegar e a trazer toda esta informação sem tabus para cima da mesa, a verdade nua e crua. Portanto, as nossas escolhas depois é pegar realmente no nosso passado, que não nos define, mas o que é que vamos fazer com isso? E então vamos reconstruir, vamos pegar em todas as nossas peças quebradas, vamos colar os estilhaços, vamos andar à procura de certos pedaços ainda que ainda estão perdidos e que nós ainda não encontramos, mas estamos a fazer qualquer coisa por isso, porque estamos a pensar no nosso presente e a olhar para o nosso futuro. E é isso que eu acho que é o mais importante, é o que é que nós fazemos depois com tudo isto. Então, eu acho que nós somos nós vimos do nosso ambiente, não é? Vivemos pelo nosso ambiente, mas quem nós nos tornamos ou quem viríamos a ser já depende só de nós.
Sim, sem dúvida. É as nossas escolhas, é o escolher agir, é o escolher fazer, é a nossa decisão, e às vezes isso também não é fácil, também é doloroso. Às vezes é mais fácil continuar ali, não é? Continuar a sofrer. É mais fácil porque não sabemos o que é que devemos fazer, como é que sair, então é mais fácil ali, porque aquilo depende de uma mudança nossa e de uma atitude nossa. E às É. vezes é mais fácil nós continuarmos a negar, a não ter essa atitude. Exatamente, é porque está mesmo aí a questão, é porque é sempre uma questão de negação e porque o nosso padrão da mulher que ama demais é precisamente esse, é que nós preferimos sempre estar naquela dor, viver naquele inferno, porque no fundo o nosso é só ali que nós nos sentimos como peixe na água, porque é só aquilo que nós conhecemos, Sim, porque nós já sim. vimos do ambiente onde alguma coisa aconteceu em que só nos sentimos bem a viver aquilo, a viver e a reviver vezes sem conta, porque só aquilo é que Sim. nos faz sentido, porque nós não conhecemos outra coisa, então a gente mantém-se. É ali que estamos como peixe na água, porque é aquele o ambiente que nós conhecemos. É assim Nós que não sabemos viver. sabemos, não é? Nós não sabemos outra coisa. Sim, sem dúvida. Eu acho que é isto. E tu, Filipe, achas que, sinceramente, depois de todo esse percurso, toda a tua história e olhares agora para trás, achas que isso era amor? Isso nunca foi amor. Isto nunca Nunca. foi amor. Para quem não Nunca. sabe, a Filipa está a escrever um livro. Ainda estás a escrever o livro, certo, Filipa? Não, já está na editora, já está na editora. A Filipa tem um Estão a livro. paginação e assim. A Filipa está já com um livro na editora que se chama precisamente Isso Nunca Foi Amor, e que eu acho que vai ser muito interessante tu comprares o livro e receberes toda esta informação, porque este tipo de história, este tipo de percurso pode vir a ajudar muitas, muitas mulheres que ainda vivem e que ainda têm esta realidade nas suas vidas. Só que isto destrói as nossas vidas. Isto, quem está lá dentro é que sabe o que, quem está dentro do convento é que sabe o que lá vai dentro, como se costuma dizer, e só quando nós sentimos algum apoio forte, alguém que realmente, em quem a gente confie para nos dar a mão, é que nós nos podemos abrir o suficiente e dizer, olha, sim, eu preciso de ajuda, mas não sei o que é que preciso de fazer, não sei para onde é que vou, o que é que eu posso fazer, portanto, existem realmente muitas coisas que tu podes fazer hoje em dia, sítios onde podes dirigir, um deles, por exemplo, é o sítio, não sei se conheces, os Passos de Júlia, ao pé do Hospital dos Capuchos, Sim. que dá a mão a vítimas de violência doméstica. Esse é um deles, existem outros tantos, mas, portanto, eu acho que cada vez mais é muito essencial e muito, muito preciso trazer esta consciência para cima da mesa, quebrar estes tabus e falar abertamente acerca disto, porque isto não tem que ser um tabu. É forte, é pesado, mas é a realidade de muitas mulheres, é a realidade de muitas vidas. Portanto, só cabe depois a nós pegarmos nisto e dar-lhe uma certa leveza, porque quanto mais falar acerca das coisas, mais leve se torna. Abertamente, exatamente. Eu acho que as mulheres precisam disto, as mulheres precisam começar a ganhar consciência do mal que certos relacionamentos lhes fazem, seja relacionamentos amorosos, seja familiares, seja de amizades. Eu acho que as mulheres precisam disto, até porque se formos a ver bem, todo o mundo no geral, isto mesmo generalizando, mas o mundo no geral está magoado, está ferido, e tudo isto passa sempre pela mãe. O homem anda a estragar completamente a mãe natureza. Se é a mãe natureza, é o feminino, é o yin, e é a parte que está completamente a ser quebrada. Então a mulher tem que cada vez mais começar a curar toda esta parte da energia feminina em si, começar a trazer cá para fora e ganhar consciência acima de tudo de si própria, porque é na consciência de ti que tu podes ganhar clareza em relação aos outros e aos relacionamentos que te rodeiam. Sem dúvida, concordo completamente. Portanto, malta, vamos nos despedir. Este é o Rescast, rege a tua vida, rege os teus sonhos. Eu e a Filipa vamos continuar deste lado ainda aqui por mais alguns episódios a trazer mais temas como este para cima da mesa. Filipa, muito obrigada por teres estado aqui e fazeres parte agora deste projeto. Estou-te muito grata por isto
E Obrigada também. Filipa, vamos continuar por aqui. Filipa, um beijinho grande, tudo a Um correr bem. beijinho, Wanda. Tchau, beijinho, até já. Até à nossa próxima aventura. Sim.